Oi? Hoje vamos conversar sobre os 7 sintomas da ansiedade. Vem comigo! Antes de começar já falando os 7 sintomas de ansiedade, eu preciso contextualizar, ainda mais nesse momento louco que nós estamos vivendo. Eu acho que as pessoas confundem muito a sensação de ansiedade com medo, medo com ansiedade e fazem um bololô só. E eu acho que eu preciso contextualizar isso para vocês. É a sensação gerada pela antecipação de uma ameaça futura. Legal? Entendeu? Mais ou menos? Então vou te dar um exemplo. Exemplo bobinho, tá? João sai de casa e encontra o vizinho Vitor. E o vizinho Vitor está muito zangado e fala para João o seguinte: se você novamente botar o seu carro na porta da minha garagem, vou brigar com você. Nesse momento, a sensação é a ansiedade. Mas por que essa ansiedade? Ele vai gerar essa ansiedade porque ele já começa a pensar que quando ele chegar em casa, se ele não tiver o lugar para estacionar, ele vai acabar tendo que colocar na porta do Vitor. Esse pensamento, esse loop de pensamento, aí é a ansiedade. Agora, se ele chegasse em casa, não tivesse a vaga e colocasse, e o vizinho Vitor viesse a brigar com ele, aí seria medo. Acho que vocês conseguiram entender. O tempo todo, o ansioso se antecipa e olha para o futuro o tempo inteiro. É por isso que uma brincadeirinha que eu faço no consultório, eu digo assim: o ansioso é o que vive do futuro e o depressivo é o que vive do passado. Os dois estão errados, porque a coisa mais importante é você viver o presente. Se você não viver o presente, até mesmo não existe o futuro e não existe o passado. Mas o ansioso sofre por antecedência de tudo. E aí a ansiedade fica cada vez mais pesada e vão gerar as consequências. Então agora vamos falar sobre essas consequências. Número 1, nível de estresse elevado. E não tem essa de só ser adulto não, tá? Tem na adolescência também, adultos e adolescentes, vamos botar assim. Então, na adolescência a gente caracteriza muito pela puberdade, pelos primeiros namoricos, pelo vestibular, pelo pré-vestibular e assim vai. Já na fase adulta família, filho, casamento, trabalho. Se você está sendo competente, se você não está, como você está evoluindo a sua vida, projetos, objetivos, metas, nossa, adulto é muita coisa. Uma coisa que fica clara é que não importa se é tanto na adolescência quanto na fase adulta. Se você não começa um tratamento, como psicólogo, o que acontece? Isso só vai piorando, vai gerando mais estresse, mais irritabilidade. Então é fundamental, assim que se começa a ver esses sintomas, procurar um tratamento. Porque se não tratar, só vai piorar. Não tem essa de vai passar. O segundo é a inquietação. Esse é um termo médico usado para simbolizar essa agitação. Normalmente a pessoa anda de um lado para o outro sem parar, sem perceber o tempo passar. Normalmente elas são mais nervosas, elas são mais tensas. Isso está no físico. Quando a gente fala do mental, a gente fala de pensamentos em loop. É um pensamento que não para de se repetir. Terceiro, sintomas físicos. Eles estão aí presentes. Nós estamos falando de dor na coluna, dor de cabeça, tensão muscular. Eu escuto demais sobre insônia, porque a cabeça tá sempre voando, sabe, com 1000 coisas, pensando em tudo, no que tem que acontecer, no que vai acontecer, e por causa disso não consegue relaxar para poder dormir, não consegue relaxar, piorando a tensão muscular, com isso gera dor de cabeça, por você estar tenso, mal posicionado, dependendo de como for, pela tensão muscular você acaba promovendo a dor na coluna. Isso é um loop sem fim. Tem algumas pessoas que tentam parar com esses sintomas sozinhos, mas infelizmente são muito poucos os que conseguem. Nessa fase, sem dúvida nenhuma, você precisa do apoio de alguém. Você precisa dar um basta nisso antes que você enlouqueça. É muito ruim. Quarto, dificuldade de concentração. Nossa, isso eu escuto demais. Por quê? Como eu falei, o ansioso é aquele que vive lá no futuro, né? Então ele fica planejando, pensando, construindo o que vai ser. Nessa, ele normalmente tem a característica de agitabilidade. Por isso ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então ele quer pensar, ele quer construir, ele quer fazer milhões de coisas. Nisso ele começa a fazer tantas coisas que ele acaba perdendo o foco.
E aí no final do dia, quando ele vai olhar o que aconteceu, ele vê que ele fez milhões de coisas, mas a maioria delas ele não chegou até o final, ele não completou. Com isso ele fica de novo frustrado, que gera mais ansiedade. É muito comum eu ouvir que essas pessoas elas sentem que nunca completam as coisas, sabe? Porque justamente o foco está muito abalado e acabam se perdendo. E isso eu acho que se eu perguntar para eles, eles vão me dizer que é o pior sintoma. Porque como eles estão sempre almejando o futuro, como é que vai chegar naquele futuro que eles tanto almejam se eles não estão conseguindo fazer agora? Eles nem conseguem perceber o agora. É complicado. A quinta, eu já comentei, se você prestar atenção. Eu falei da dificuldade para dormir. Essa é a quinta. O que acontece? Esse comportamento agitado, ele gera não só físico, mas como mental, como já conversamos. Então, no físico, são aquelas pessoas que andam de um lado para o outro, ele vai na geladeira milhões de vezes, vê só o que tem lá dentro, ele faz em loop atividades sem objetivo de fato, tá? É porque eles estão muito agitados, então muitas das vezes eles nem conseguem perceber. E no mental eles ficam passando esses processos. Como eu falei agora há pouco, como ele não conseguiu resolver o que tinha para resolver, ele vai ficar montando estratégias em cima de estratégias para tentar resolver. É aquele checklist, sabe? Ele tá deitado, ele tá passando um checklist do que tem que fazer, do que não fez, o que ficou bem feito, o que não ficou. E aí esse pensamento em loop e essa agitação física também, que são essas duas formas de agitação, é difícil, né? Difícil conseguir dormir. Sexto, nós estamos falando de abuso de medicação. É extremamente comum. Por quê? Porque se eu tô com dor de cabeça, tomo remédio pra essa dor passar. Se eu tô com dor muscular, eu tomo relaxante muscular. Se eu tô com insônia, eu tomo remédio pra dormir. E assim vai, consecutivamente. Sabe aquele... É tanto remedinho assim na mão que parece um monte de MM colorido, sabe? E eles acham que isso tudo vai resolver. E não vai não. Sim, vai diminuir cada ponto, mas não vai resolver. Porque o problema está em você. Você precisa de apoio, você precisa de ajuda, você precisa de procurar um especialista que realmente consiga mapear o que te faz ansioso, por que você é ansioso, para realmente resolver aquele problema ali, específico. Aquele bando de comprimidinho que ficou tão coloridinho que vira quase MM, não dá certo. Tenta de novo. Sétimo, fatigabilidade. Esse nome é enorme. Eu tenho que falar devagarzinho, porque se eu falar tudo junto vai sair um bolo doido nessa língua. Então não rola. Então é esse. Porque na verdade é a soma disso tudo, tá? Na verdade, esse nome enorme significa, melhor dizendo, cansaço. Você tá cansado. Porque você tá correndo atrás de você o tempo inteiro, tanto físico quanto mental. Você fica sempre pensando as mesmas coisas, tentando resolver tudo, e você muitas das vezes não completa as tarefas, não completa o que você queria ter feito, não chega ao seu objetivo. E isso frustra, isso cansa. Essa palavrinha difícil se chama cansaço, e eu acho que não tem outra definição e nenhuma outra melhor para terminar isso. Esse cansaço não vai se resolver nem com os remédios e nem com nada disso que você possa estar imaginando aí. Quer solucionar? Vou falar de novo. Procura um especialista. Procura alguém que possa te ouvir e com eficiência corrigir isso, resolver, para você, sem dúvida nenhuma, ter um pouquinho mais de paz. Porque depois de tantos sintomas e tantas consequências, não tem como dizer que vocês querem um pouquinho de paz, né? Paz, eu acho que essa é a melhor definição. Com certeza, um ansioso quer um pouquinho mais de paz. E a dica, vive o presente. Sem o presente, não há passado e não há futuro. Um beijo. Tchau, tchau. Espero que tenha gostado. Peraí. No meu site eu escrevi um material muito legal sobre isso. E lá eu explico muito mais, eu falo muito mais. Esse vídeo não pode ficar tão grande, então tem que cortar algumas coisas. Vai lá, vai dar uma olhadinha. Tenho certeza que você vai gostar. Beijo de novo. Tchau.